E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Lucas 22, verso 55. Esse texto fala do momento em que Pedro nega Jesus. E o que chama atenção nessa parte do texto, nessa parte da história, é justamente os detalhes que envolvem esse momento. Porque hoje conhecemos a história de Pedro muito simples e às vezes os detalhes que Jesus quer nos passar ficam de fora. Conhecemos que Jesus chama ele, diz a ele que ele vai negar a Cristo 3 vezes, a história do galo, a história de que as pessoas chegam até ele e ele diz: não conheço, não sei quem é, nunca ouvi. Mas existem pequenos detalhes na história de Pedro, como existem pequenos detalhes em toda a palavra de Deus, que estão ali para mostrar a nós muita coisa. E na história de Pedro tem um detalhe fantástico para a nossa vida. Porque o texto aqui diz que acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram. E com eles, Pedro. Contextualizando o que está acontecendo aqui nesse texto, é uma fogueira. Fizeram uma fogueira, se assentaram em volta, e Pedro era um dos que estava ali, assentado em volta da fogueira. Mesmo prestes a negar Cristo 1, 2, 3 vezes, o detalhe da fogueira chama a atenção. Arthur, mas onde entra fogueira, o que tem a ver fogueira? Jesus é detalhista quando quer recuperar o perdido. Jesus é detalhista quando quer tirar a pessoa do lugar da escuridão. E Pedro, quando nega Cristo, Cristo já sabendo disso e avisa Pedro, existem detalhes que fazem toda a diferença na outra oportunidade que Pedro tem. E isso, meu amigo, minha amiga, acontece comigo e com você. Mas por que Deus então, por que Jesus utiliza de detalhes para a gente reconhecer verdadeiramente a voz dele? Jesus usa de detalhes para provar, olha, era eu aqui e sou eu agora. Era eu lá e sou eu agora. Era eu quando você caiu e sou eu quando estou te colocando de pé. Olha o texto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E haviam também pão. João 21, verso 9. O contexto desse verso, dessa história, é que Jesus aparece aos discípulos. Há poucos discípulos, tinha ali 7 discípulos. E um deles era Pedro. E o contexto diz que vários detalhes vêm à tona. O detalhe de jogar a rede do outro lado, o detalhe de encontrar Jesus à beira de um rio ou de um lago, na margem de um lago. Mas um detalhe que chama a atenção é deste verso. Porque o texto diz, ao saltarem em terra, os discípulos viram ali brasas. Brasas que eram de uma fogueira. E posteriormente aqui, Jesus chama Pedro e é aquele velho diálogo que nós conhecemos. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro, tu me amas. Conhecemos bem essa história, não é verdade? Mas o detalhe aqui é que Jesus mantém uma fogueira para lembrar Pedro de que o dia que ele caiu lá atrás era em volta de uma fogueira que ele tinha negado a Cristo. Agora, em volta de outra fogueira, ele tem a mesma chance, a mesma oportunidade. E Pedro poderia dizer, mas será que tem alguma ligação aquele dia que eu neguei com agora as perguntas de Jesus? E Pedro olharia para em volta assim, e quando ele parasse o seu olhar no meio, ele ia falar, em volta de uma fogueira, eu neguei meu Salvador. Mas ele está me dando uma segunda chance. Em volta de outra fogueira, eu vou ter a chance de dizer o quanto eu amo ele. Na nossa vida, isso é assim. Quantas vezes negamos Cristo diante de amigos, diante de familiares, diante de provas, dias difíceis? Mas quantas vezes esses dias difíceis ou essas mesmas situações se colocam diante de nossos olhos para que a gente olhe e lembre, poxa, eu neguei ele aquele dia e agora ele está me dando a segunda oportunidade.
de eu não negar, mas de dizer que eu o amo. A riqueza de detalhes de Cristo é fantástica. Esse texto, essa história, tanto no dia que Pedro nega, quanto no dia que Pedro se declara dizendo, Senhor, sim, eu te amo e te amo muito. Jesus coloca uma fogueira para fazer Pedro lembrar do dia da queda e do dia da vitória. Com certeza, se você parasse agora e pensasse o dia que você caiu e o dia que Jesus te levantou, você veria detalhes fantásticos, criados e colocados naquele momento, para que Jesus olhasse para você e dissesse, tá vendo? No dia que você caiu, você estava diante disso. Mas no dia que você se levantou, você estava diante da mesma situação. Jesus faz isso para que eu e você tenhamos em mente que Ele está no dia da queda, mas Ele está também no dia da vitória. Quando a gente cai, Jesus está lá. E quando a gente levanta, quando a gente vence, Ele é o primeiro a estender a mão. Detalhes fazem toda a diferença na vida cristã. Detalhes fazem toda a diferença em uma caminhada com Jesus Cristo. Quero orar com você. Senhor, o Senhor é o homem, o Senhor é Deus, rico em detalhes. Detalhes que fazem eu entender que o Senhor estava comigo na queda, viu tudo que eu passei na queda, observou o dia do meu tombo, o dia da minha dificuldade. Mas a alegria que me enche o coração é de saber que no dia da vitória o Senhor estava vendo também. E esses detalhes fazem toda a diferença na nossa vida, pois me ajudam a ter a certeza que o Senhor me conduz, que o Senhor nunca me deixa desamparado, que o Senhor está sempre ali comigo, sempre ao meu lado. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque os detalhes fazem com que eu te enxergue, que eu olhe e veja a tua presença ao meu lado. Oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.